A obra de Deus exige zelo, não relaxamento. Existe algo que Deus nunca aceitou e nunca vai aceitar: serviço feito pela metade, coração morno, fé no modo automático. A obra de Deus não combina com relaxamento espiritual, e talvez essa seja uma das maiores crises da igreja hoje. Não é falta de conhecimento, não é falta de recursos, não é falta de oportunidades, é falta de zelo. Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 11, uma ordem clara, direta, sem margem para negociação. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Isso não é um conselho, não é uma sugestão, é um mandamento. E quando Deus ordena algo, Ele não está pedindo opinião, Ele está revelando o padrão do reino. A obra de Deus exige zelo, exige fervor, exige intensidade espiritual, porque Deus nunca chamou um povo para servir de forma fria, distraída ou acomodada. Paulo usa duas palavras diferentes para dizer a mesma coisa: zelo e fervor, como se dissesse: não é só fazer, é fazer com o coração queimando. Zelo não é apenas estar ocupado. Zelo é prioridade, é diligência, é colocar energia espiritual naquilo que realmente importa. Fervor não é barulho, não é emoção passageira, é um fogo interno que sustenta a obediência quando ninguém está vendo. E aqui está uma verdade que dói admitir. Muitos cristãos são zelosos para quase tudo, menos para as coisas de Deus. Zelo pelo trabalho, zelo pela casa, zelo pelo corpo, zelo pelo dinheiro. Mas quando o assunto é oração, palavra, igreja e serviço, o coração esfria, e isso entristece o espírito. A Bíblia diz, em Tito capítulo 2, que Cristo nos resgatou com o próprio sangue para formar um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ou seja, o zelo não é opcional, ele faz parte do propósito da redenção. Jesus não morreu apenas para nos livrar da culpa do pecado, ele morreu para reacender em nós um fogo santo pelo reino de Deus. A mesma palavra usada para zelo é usada quando a Escritura diz: o zelo da tua casa me consumirá. Zelo consome, zelo queima, zelo não permite indiferença. E quando olhamos para a história da igreja, isso fica ainda mais claro. Homens e mulheres que marcaram gerações não eram os mais confortáveis, eram os mais fervorosos. Quando comparamos o fervor do passado com a apatia espiritual de hoje, algo fica evidente. Não perdemos a Bíblia, perdemos o fogo, Vivemos numa geração cheia de informação espiritual, mas vazia de intensidade espiritual. E talvez a pergunta mais honesta que precisamos fazer seja: onde foi que esfriamos? Porque ninguém esfria de um dia para o outro. O esfriamento é gradual, silencioso, perigoso. A Bíblia nos mostra que o zelo espiritual não se sustenta sozinho. Ele precisa ser alimentado. E Deus nos deixou caminhos simples, mas poderosos para isso. O primeiro deles é a oração. Ninguém se torna fervoroso por força de vontade. O fogo espiritual não nasce da disciplina humana, nasce da dependência. Jesus disse: pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. A oração é o combustível do zelo. Quanto menos oração, mais frio o coração. Quanto mais oração, mais vivo o espírito. Não é possível viver uma fé intensa sem uma vida de oração real. Oração não é formalidade, é relacionamento. Quando deixamos de orar, o fogo não apaga de uma vez. Ele vai diminuindo, até virar apenas cinza religiosa. O segundo caminho é a palavra de Deus. Deus diz em Jeremias: não é a minha palavra como fogo?
A palavra aquece, a palavra desperta, a palavra confronta. Muita gente hoje busca fervor em experiências, eventos e sensações, mas o verdadeiro fogo nasce da exposição contínua às Escrituras. Os discípulos no caminho de Emaús disseram: não nos ardia o coração quando ele nos explicava as Escrituras? Não foi a música, não foi o ambiente, foi a palavra. Quantos menos Bíblia, menos fervor. Quanto mais Bíblia, mais o coração queima. A palavra não foi feita para ser admirada, foi feita para ser absorvida. O terceiro caminho é a comunhão da igreja. Hebreus nos adverte claramente: não deixemos de congregar. Uma brasa fora da fogueira esfria, não porque ela seja ruim, mas porque foi feita para estar junto. Não existe cristão fervoroso e isolado, existe cristão iludido. A igreja não é perfeita, mas é o lugar onde Deus ordena a bênção. É na comunhão que somos exortados, é na comunhão que somos consolados, é na comunhão que somos mantidos em chamas. Quem ama o Espírito Santo, ama estar perto de quem também é morado do Espírito. E o quarto caminho é o arrependimento e a santificação. Jesus diz à igreja de Laodiceia: seja zeloso e arrepende-te. O pecado esfria, sempre esfria. Ele rouba a alegria, apaga o brilho nos olhos, tira o prazer de servir a Deus. Ninguém perde o zelo porque amadureceu demais. Perde porque tolerou demais. Arrependimento não é vergonha, é restauração. Quanto mais lidamos seriamente com o pecado, mais o fogo volta a arder. Paulo diz que o arrependimento, segundo Deus, produz zelo, cuidado, prontidão e mudança real. Zelo é a consequência de um coração tratado. Talvez você esteja vivendo hoje apenas de lembranças espirituais do passado. Um dia eu fui fervoroso. Um dia eu servi. Um dia eu vivi algo com Deus. Mas Deus não quer ser lembrança. Ele quer ser presença. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de reacender o fogo. A obra de Deus exige zelo, não relaxamento, não indiferença, não fé automática. Tudo o que fazemos para Deus deve ser feito com intensidade, com coração, com entrega, porque Ele não é qualquer um, Ele é o Senhor. Se essa palavra for com você, não ignore, curta esse vídeo, inscreva-se no canal e continue caminhando conosco, porque Deus ainda acende fogo em corações dispostos. Que Ele reacenda o seu. Até o próximo vídeo.